Pessoal, direto ao ponto aqui. Olha, por pouco o Grêmio não fica sem um dos seus principais jogadores nesta Série B. O atacante Biel, você sabia, quase abandonou a carreira em março desse ano. Biel, né, que hoje aí dá essa resposta maravilhosa dentro de campo, fazendo muitas assistências, sendo o substituto do atacante Ferreira na equipe do Grêmio. O que aconteceu em março desse ano? Foi aquele jogo do Fluminense, jogo de volta contra o Olímpia, ainda era pré-Libertadores América, o Fluminense havia vencido no Rio de Janeiro, aí foi para o jogo de volta lá no Paraguai, acabou perdendo, mas poderia ter voltado com a classificação se o Biel não perdesse um gol. Lembra? Uma escapada completamente livre na frente do goleiro, acabou chutando muito mal. O goleiro defendeu, o Fluminense não conseguiu segurar, acabou sendo eliminado pelo Olímpia. E a chegada, hein? Lembra como é que foi a chegada no Rio? A delegação chegou de madrugada e havia um batalhão de torcedores, cada um mais revoltado do que o outro, partiram para cima de todo mundo e o Biel, pequenininho, né, acabou sendo um dos mais visados pela torcida, ficou completamente assustado. O Biel, naquele momento, não é para menos, até estava revendo as imagens agora há pouco, aí, antes de fazer esse vídeo, foi uma coisa selvagem, foi uma situação que a gente não espera que se repita assim com tanta frequência, porque é um massacre, é um monte de cara lá com 2 metros de altura, caras com 150 quilos partindo para cima, claro, são atletas, mas ficam numa situação realmente de absoluto constrangimento e o Biel realmente sofreu muito com aquilo. O que aconteceu? O Biel, e isso ele falou numa entrevista muito boa para o repórter Bruno Soares, da Rádio Grenal. Se você puder, recupere essa entrevista. Há vários tweets que a própria Rádio Grenal colocou, trechos da entrevista, que o Bruno ligou para o Biel, colocou o Biel no ar, e aí o Biel falou para o Bruno o seguinte: depois daquele dia, até pensei em desistir do futebol. Aí o Bruno perguntou por quê? Porque foi muita pressão, né? Muita ofensa, mas aí ele deu uma refletida, falou com a família, falou com a mulher, falou com o empresário e disse que tudo bem, nada melhor do que um dia depois do outro e vou passar por cima desse desafio. Ele ficou pensando, mas ficou pensando realmente, disse que não entendia por que as coisas para ele eram tão difíceis. O Biel teve bons momentos no Fluminense, mas também teve momentos bastante complicados e aquele jogo lá no Paraguai acabou sendo o ponto culminante. Aí no dia seguinte, ele chegou no CT um pouco mais aliviado, já depois de ter ficado com os familiares, e disse, bom, desistir não é para mim, vou seguir em frente. Acabou seguindo em frente, realmente não foi muito aproveitado pelo Fluminense e foi justamente essa possibilidade ou o pouco aproveitamento no Fluminense que abriu a possibilidade de que ele viesse jogar no Grêmio. Mas por pouco, né, o futebol brasileiro não perde um garoto que é muito promissor, tem apenas 21 anos de idade, ainda bem que o Biel refletiu e seguiu jogando futebol. Essa história eu achei muito legal de contar aqui, o Bruno Soares me mandou o áudio da sua entrevista, agradeço a ele, e o Biel é de fato, né, um cara que está encantando a torcida, e não apenas a torcida, né, os críticos também estão se rendendo ao seu futebol muito solidário, muito elogiada a participação dele sábado passado, depois do jogo, pelo técnico Roger Machado. O César Cidade Dias, que tem um canal aqui no YouTube, disse também, olha, o Biel é o Paulo Nunes 2.0, está empolgado, o CCD. E aí eu comecei a pensar, historicamente, o Grêmio sempre busca jogadores que estão no futebol carioca, com pouco aproveitamento, eles não vêm assim como estrelas, mas acabam dando uma resposta muito boa quando vestem a camisa do Grêmio. Nós tivemos aí, isso é um exemplo que todo mundo vai lembrar para o resto da vida, lembram? O Grêmio contratou o atacante Magno, do Fluminense, 1995, o Magno era um jogador, um atacante do Flamengo, era tão bom, o Magno, que ele era chamado de Romagno pela torcida. Então o Grêmio buscou o Magno e junto trouxe o Paulo Nunes. O Paulo Nunes não era a principal contratação, ele veio desse pacote que trouxe o Magno, que até infelizmente se machucou, e o Paulo Nunes se consagrou no Grêmio, né? Naquele mesmo momento, o Grêmio trouxe o Jardel, que era um cara que não dava uma resposta muito boa no Vasco da Gama. Dispensa comentários, né? A história do Jardel do Grêmio. Aí voltei um pouco mais no tempo, sou veterano, você sabe, né? E lembrei de jogadores como Tadeu Ritt, que o Grêmio buscou também no futebol carioca, veio para cá e foi uma peça fabulosa no histórico time de 1977, time do Tele Santana, que quebrou a hegemonia do futebol gaúcho,
que naquele momento pertencia ao Internacional. O Grêmio também trouxe o Tita, em 83, trouxe o Tita, que era um cara escanteado lá no Flamengo, não tinha espaço para o Tita, porque o Zico era o titular. O Tita veio para cá e foi campeão da Libertadores América. Tomara que o Biel, né, consiga repetir essa mesma trajetória. Claro, agora a circunstância é diferente, é Série B, mas ele tem o desejo de ficar no Grêmio, de jogar sempre em alto nível. Quem sabe não esteja começando uma carreira maravilhosa também e da melhor maneira possível no Grêmio, o atacante Biel. Felizmente, né, ele pensou bem naquela noite de março, na chegada do Paraguai, em que pensou em largar o futebol e disse, não, vou encarar o desafio, nasci para jogar futebol e felizmente saí sendo uma peça muito importante para o Grêmio. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui.